Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos conversar hoje sobre o adicional trabalhista, melhor, sobre o adicional não, né? Sobre a garantia de emprego de quem sofre o acidente de trabalho, tá? Então quem sofre o acidente de trabalho possui uma garantia de emprego, como a gestante, da mesma forma que o membro da CIPA, de sindical, quem tem um acidente de trabalho também tem direito à garantia de emprego, tá bom? Me acompanhe nessa videoaula de hoje, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus jovens, você que está estudando para minha prova, você que está estudando às vezes, né, apareceu aqui apareceu agora, vamos conversar um pouquinho sobre a garantia de emprego. Quando que eu tenho essa garantia de emprego nessa situação? Eu destaco que alguns trabalhadores possuem uma proteção especial, justamente para evitar dispensas imotivadas, né? Por exemplo, a gestante, né? A gestante possui garantia de emprego desde a concepção até 5 meses após o parto. Neste período, não posso mandar a gestante embora. Aqui também é assim, né? Então, se sofre um acidente de trabalho, o trabalhador tem um período em que o empregador não pode mandar ele embora. Repito, é por um período, não é para sempre, tá? É por um período. Eu já vou falar qual é esse período. Destaca-se que essa garantia de emprego ela não é absoluta, né? Posto que é possível dispensar o trabalhador quando existir uma justa causa. Existindo uma justa causa, as hipóteses do artigo 482, eu posso mandar embora o membro que sofreu acidente de trabalho. Então, por exemplo, ele foi pego roubando, furtando a empresa. Posso mandar embora? Posso. Mas tem garantia? Não. Não é absoluta, é relativa. Então, portanto, existe a garantia de emprego, ponto. Mas não se aplica nessa situação quando existir a justa causa, aí eu posso dispensar. Mas sem justa causa, não posso dispensar o trabalhador. Tá bom? Show de bola? Então, vamos lá. Onde está isso, professor? Você inventou na sua cabeça? Lógico que não, né, meu caro? Está ali, ó, súmula 38378 do TST e também a lei 8.213 de 91. São os dois arcabouços normativos do tema. Beleza, vamos lá, ó. O que é acidente de trabalho, professor? Vamos começar por essa parte. Então, sabemos que tem a garantia, que eu já vou falar o que é garantia, né? Já vou falar sobre a garantia, mas o que é acidente de trabalho? Vamos ver aqui, ó. Artigo 19, ele conceitua acidente de trabalho. Diz assim, ó, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 dessa lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Bom, o acidente de trabalho, então, ele vai ocorrer, cadê aqui, ó? Ele vai ocorrer de várias formas, né? Basicamente, é tudo que ocorre em, como é que é o termo que eu uso aqui, ó? No exercício do trabalho. Sempre que ocorrer um acidente de trabalho, no exercício do trabalho, é um acidente de trabalho, né? O mais comum, assim, o típico que se fala, né, é o que ocorre na própria empresa. Estou aqui hoje dando aula, falando, caio, me machuco, escorrego aqui no chão, machuquei as costas. Beleza. É acidente de trabalho? Sim, aconteceu na empresa, tem o nexo causal com o trabalho, é acidente de trabalho. Nós temos até alguns tipos, né? O acidente de trabalho é o que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, né? Então eu estou aqui hoje, eu posso abrir uma ordem para ir lá a tal lugar na cidade vizinha, né, fazer um trabalho para a empresa. Vou lá, aconteceu um acidente de trabalho comigo. Também acidente de trabalho. O acidente de trabalho não é que só ocorre na empresa, ele pode ocorrer também no mando, né, no exercício, no caso. Tá bom? Nós também temos as doenças profissionais do trabalho, que se equiparam ao acidente de trabalho, né? Doenças profissionais é aquela desencadeada pelo exercício de um trabalho específico, ligado a determinada atividade. Por exemplo, a LER. Né? Então, a doença profissional é que guarda uma relação de causalidade com o trabalho. Por exemplo, a LER, né? Trabalho muito ali escrevendo, tal. Isso é uma doença profissional, né? É um distúrbio causado por quem fica ali doendo dói até as mãos de fazer esse movimento, né? Mas também temos ali a doença do trabalho, né? Que está ali, ó, é aquela adquirida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado com ele se relacione diretamente. Exemplo, perda total ou parcial da audição, desencadeado pelo intenso ruído no ambiente de trabalho. Agora, a doença do trabalho, ela tem relação, tá ali, ó, tá aqui a função, é uma relação
Está aqui relacionado diretamente, né? Então, por exemplo, aqui no caso, é quem perde a audição por trabalhar em um local muito barulhento, né? Ninguém perde a audição assim, né, do nada. Você perde porque tem uma relação, tá certo? Tudo isso é acidente de trabalho. Eu não vou falar muito sobre acidente de trabalho, né? Mas vou entrar na garantia de emprego já já. Também acidente de trabalho que ocorre no percurso, tá? Vale sempre ressaltar isso. O trabalhador que está indo trabalhar ou voltando do trabalho e venha se acidentar, possui a garantia de emprego, né? Mas eu estou indo trabalhar, é garantia de emprego, tá? Você vai ter garantia de emprego nesse caso. Mesmo se estiver indo ou voltando do trabalho. Por exemplo, eu entro às 8, me acidentei, fui de moto e bati a moto, tal, fui a pé, me fui atropelado, bati o carro, tal. Se for no percurso casa-trabalho ou trabalho-casa, é também um acidente de trabalho e você tem também a garantia de emprego, por mais que não tenha nexo causal com o trabalho, né? Não foi o trabalho que causou aquilo, também terá a garantia de emprego, tá certo? Bom, vamos entrar agora na estabilidade, que é a aula de hoje, que é o que nos interessa, né? A estabilidade do emprego. A estabilidade está no artigo 118, né? Diz ali assim, ó, artigo 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantido pelo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após cessação do auxílio de doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente. Pois bem, também tem a súmula aqui, ó, súmula 378, inciso 1º, ó, tá ali, ó, é constitucional, artigo 118, que assegura o direito de estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do acidente da auxílio-doença ou do empregado acidentado. Então, veja, quem tem um acidente de trabalho possui garantia de emprego de 12 meses. Desde quando, professor? Desde quando ele se acidenta. Desde quando ele, melhor, né? Ele tem garantia de emprego de 12 meses, um ano, né? O correto é 12 meses, desde quando ele retorna do auxílio que ele ficou afastado. Eu não entendi. Bom, vamos lá. Muitas vezes, quando você se acidenta, você fica afastado, não fica? Você vai para o médico, tal, fica 30 dias, 90 dias, um mês, um ano, 2 anos. Quando eu retornar para a empresa, inicia-se o prazo de 12 meses de garantia de emprego. E é só quando eu retornar ao trabalho, tá? Então, a garantia de emprego não se inicia esses 12 meses quando eu sofro um acidente de trabalho. Inicia-se quando eu retorno, tá? Então, por exemplo, o empregado, né, teve ali uma doença, assim, trabalho, caiu lá, caiu das escadas. Um pintor caiu das escadas e se machucou. Ficou afastado por 6 meses, foi bem grave lá. Depois ele voltou depois de 6 meses. Os 12 meses iniciarão após esses 6 meses, né? Inicia-se ali, nesses 12 meses seguintes, o empregador não pode mandar ele embora mais. Tá certo? Tudo bem? Show de bola. Professor, e quais são os requisitos para ter a garantia de emprego? São 2 requisitos da súmula 378 para que você tenha a garantia de emprego. Tá ali, ó. Acompanhe comigo, por favor. São pressupostos para a concessão da estabilidade e o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Para por aqui, só um minutinho, volte para cá então, ó. Então, são 2 requisitos. Que o afastamento ocorra superior a 15 dias. Então, por exemplo, se eu estou lá um dia trabalhando, caí, me machuquei, caí desse cara, machuquei, fui no médico, o médico me deu um atestado de 3 dias. É acidente de trabalho? Não. Tem que ser mais de 15, tem que ser, tem que falar, ó, superior a 15 dias. O senhor deu 10 dias? Não. 11 dias? Não. Tem que ser superior a 15 dias. Para ser considerado acidente de trabalho, para ter a garantia de emprego. Porque, veja, o acidente de trabalho vai existir, né? Eu destaco isso. O acidente de trabalho vai existir. Mas a garantia é só para quem fica afastado por mais de 15 dias. Né? Vamos pensar assim, caí, perdi o dedo no acidente. Curou rapidamente, voltei para o trabalho em 10 dias. Opa, tem garantia de emprego? Não. Mas eu posso entrar com uma ação futura, por dano estético, dano moral? Pode. Mas a garantia não vai existir, tá certo? Então a garantia de 12 meses, primeiramente tem que ter um afastamento superior a 15 dias. Além disso, meus jovens, tem que receber um auxílio-doença acidentário. Como assim, professor, auxílio-doença acidentário? Tem que ter um acidente de trabalho. O acidente comum não gera garantia de emprego.
Se eu me acidentar, por exemplo, em casa, cair da escada, mas foi em casa, fui trocar uma lâmpada, caí lá, acidente de trabalho. Não é acidente de trabalho? Não. É um acidente comum, não é acidente de trabalho neste caso. Tá certo? Então são dois requisitos. O afastamento superior a 15 dias e a percepção receber o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença comum não recebe o trabalhador. Beleza? Volte para cá ainda, finalzinho da súmula, ó, que eu vou falar com vocês, ó. Finalzinho da súmula ali, ó. Salvo se constatado após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Né? A doença somente é descoberta anos depois da cessada a atividade que a desencadeou. Como assim, professor? Porque às vezes você é mandado embora e você não percebe que você está com uma doença profissional. Um exemplo muito comum, dores nas costas, né? Às vezes, tive um caso de um cliente recentemente que ele ficou afastado e ele foi mandado embora e ele sempre teve dores nas costas. Né? Aí ele foi mandado embora, já estava com tempo, foi no médico. O médico foi lá e falou assim, que estranho essas dores nas suas costas, né? Falou assim, o que você fazia? Ele falou assim, eu trabalhava com, como é que chama o termo? Era motorista trator, né? Trabalhava com grandes tratores, né, com equipamentos rurais, né? E era muito comum trabalhando ali, naquele trator, né, machucava as costas do trabalhador. Então o médico falou, opa, então é isso. Isso que você tem hoje foi causado porque você trabalhou 12 anos, 13 anos em cima desse trator, por exemplo. É sem trabalho? É, porque tem um nexo de causalidade. Então guarda a relação com a atividade. E você só descobriu posteriormente. É muito comum acontecer isso. Só descobri posteriormente. Trabalhei 20 anos na empresa, saí da empresa, essas dores, eu tenho muita dor na perna, por exemplo, guarda a relação com o trabalho. É possível? Claro que é possível. Né? Lógico, tem que comprovar, tem que ter um nexo causal, mas é possível também ter garantia de emprego neste caso. Beleza? Tudo bem? Beleza. Além disso, pessoal, professor, e se eu me acidentar durante o aviso prévio, ou tem garantia de emprego? Já adianto aqui? Sim. Se o empregador mandou embora e eu me acidentei durante o aviso prévio. E agora, professor? Você tem a garantia de emprego, súmula 371 do TST. Você nem lê ali, é bem clara a súmula, né? Se o empregado se acidentar durante o aviso prévio, também terá o benefício da garantia de emprego. Inclusive, até mesmo nos contratos determinados. Olha só, também a súmula 378 do terceiro. Se eu fui contratado por um contrato determinado e eu me acidento, também eu tenho garantia de emprego. Interessante, né? Então, por exemplo, um contrato de experiência. Fui fazer uma experiência como mecânico em uma empresa, cheguei lá no segundo dia, descuidado, cortei o dedo. Professor, e agora? Foi afastado mais de dias, causou trabalho, né? Ficou afastado por 30 dias. Beleza. Neste caso, é de trabalho? Sim. Tem garantia de emprego? Sim. Professor, mas ele só tinha experiência de 90 dias. Meu caro, foi 10 dias, ele vai ter garantia de emprego também. Tá? Então, a experiência ou contrato também terá a garantia de emprego. Tá certo? Muito legal isso, né? Bastante informação. Vamos para cá para a rápida revisão, né, meus caros? Eu gosto muito dessa revisão aqui. Eu me sinto como se fosse aqueles programas que passavam antigamente, sabe? Tá na hora da revisão. Ó, conversamos aqui sobre o acidente de trabalho, tá bom? Falamos um pouco sobre a garantia de emprego. Melhor, né? Conversamos sobre a garantia de emprego no acidente de trabalho. Esse foi o tema. A garantia de emprego no acidente de trabalho é de 12 meses, após o retorno do empregado. Quando o empregado retorna, ele vai ter 12 meses de garantia de emprego, tá? Destaca-se que para ter garantia de emprego tem que ser afastado por mais de 15 dias, superior a 15 dias, e tem que receber um auxílio-doença acidentário. Aí sim que você tem direito à garantia de emprego. Se o seu afastamento for só de 10 dias, repito, se o seu afastamento for de 10 dias, não tem garantia de emprego, tá bom? Também tem garantia de emprego no aviso prévio e também tem garantia de emprego, se existir, no contrato determinado, você também vai ter garantia de emprego. Tá certo? Tá bom? Então é isso. Muito bom. Fechamos por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.